O vídeo de hoje é o seguinte, apareceu uma mãe, que também é influenciadora, dizendo a seguinte frase: não largue seu emprego para cuidar do seu bebê em casa, ao menos que você tenha certeza que o seu marido vai dar conta de tudo e vai ser um cara legal com você. E aí ficou aquela incógnita, como assim ser legal? Vamos ver o vídeo de hoje, gente, afinal vale a pena ou não vale largar o emprego para cuidar do bebê em casa? E tem que prestar atenção em quem é o marido, mas prestar atenção exatamente no quê? Quais características que a gente tem que prestar atenção, que é o que ela tá falando no vídeo. Então bora lá? Olá, meninos e meninas! Hoje estamos aqui, galera, para mais um vídeo. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho, dar like aqui no vídeo. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta-feira, galera. Esse vídeo chamou muito a minha atenção. Eu sou mãe, estou grávida agora do segundo filho. Já mostrando aqui para vocês, ó. Tô de 8 meses. Ameaçando surtar todos os dias. Não é moleza não, galera. Não é moleza não. Tô sentindo a gravidez, a segunda gestação mais pesada do que a primeira. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre isso, contem aqui, já que esse vídeo é de maternidade. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo como está sendo a minha segunda gestação, coloquem aqui, gente. Vamos pro quadradinho sem enrolação. Aqui, eu já fiz um vídeo sobre essa influenciadora, porque eu gosto muito dos vídeos dela, sempre aparece para mim. É eu, Samantha CN. Quem quiser seguir, tá aqui o arroba. Eu já fiz um vídeo dela antes, eu gosto muito do conteúdo dela de maternidade. E às vezes ela toca em alguns pontos interessantes que pega ali todo mundo. A maternidade ela é difícil e muitas mulheres não querem voltar a trabalhar para não colocar o filho na creche tão cedo. 4 meses, 5 meses. Você quer ali viver aquele primeiro ano, segundo ano com a criança que precisa muito de você. E muitas optam, conversam com o marido sobre deixar de trabalhar, pedir demissão para poder se dedicar e só ele vai sustentar a casa. Às vezes por um período, às vezes para sempre, depende do acordo do casal. E tem mulheres que já não podem fazer isso e realmente voltam a trabalhar e colocam o filho na creche ou contratam alguém para cuidar. Aqui é o seguinte: não largue seu emprego, seu sustento, a menos que o seu casamento esteja perfeito. Então bora lá ver o que ela quer dizer com isso. Não larga o seu emprego para cuidar do seu bebê que vai nascer ou que acabou de nascer, a menos que você tenha certeza de que o seu marido é muito foda. Eu recebo muita mensagem de mãe, muito relato de mãe que fez isso, que largou o emprego para ficar com o bebê. E eu super entendo, porque eu também fiz isso. Porque vamos ser bem sinceros, o bebezinho ali pequenininho, 4 meses, muitas vezes, 6 meses, você não quer. Você não quer deixar ele com outra pessoa, você não quer colocar ele na creche. Você quer ficar em casa cuidando desse bebê. E vamos combinar que a ideia de você ser sustentada para você fazer ali o seu trabalho de mãe é muito bom. No papel. Se você tem um bom marido, tá? Porque você tem que colocar na sua cabeça que se você precisar comprar uma acetona para tirar o esmalte da tua unha, você vai ter que pedir para ele. Se você precisar comprar uma calcinha, você vai ter que pedir para ele. Cuidar do bebê é um trabalho, cuidar da casa é outro trabalho. É um trabalho que ele precisa ser desempenhado por todos que moram na casa. O seu marido é do tipo que vai chegar de tarde em casa e vai falar: ué, por que eu tenho que lavar copo sendo que você tá o dia inteiro sem fazer nada em casa? Ou é o tipo de marido que vai pegar e falar assim: não, amor, pode tomar um banho que eu vou cuidar aqui do bebê e também vou dar uma ajeitada na casa? O teu marido ganha bem ou ele é aquele tipo de marido que fica todo irritadinho, estressadinho porque precisa pagar as contas? Porque tem homem que fica assim. Tem homem que por causa de dinheiro vira outro ser humano. Fica irritado, fica bufando pela casa. O seu marido é esse tipo de marido? Porque se for, você vai aguentar? É uma droga. É uma droga colocar bebê na creche. Ninguém gosta. Nenhuma mãe faz porque gosta. A gente faz porque precisa, né? Colocar a criança na creche. É péssimo. Você vai se sentir péssima, tá? Mas também é péssimo você ver que o seu relacionamento tá falido e você não conseguir sair de casa, ter que ficar aguentando esse pangaré azedo, porque você não tem dinheiro pra sair de casa. E esse é o ponto principal. Por isso que eu tô te perguntando: seu marido é foda? Seu relacionamento tem futuro? Porque aquele negócio, que bom seria se todos os casamentos fossem maravilhosos, se todos os maridos fossem sensacionais. O bebê, ele é o vai ou racha. Ou o casamento de vocês vai ficar 10 vezes mais maravilhoso, ou vai, minha filha, ir por água abaixo de uma vez. E é uma droga botar o bebê na creche. Só que é uma droga pior ainda você estar num relacionamento, numa casa que você não queria estar,
porque você não tem como sair, porque você não tem dinheiro e você não tem emprego. E se você sair agora, você tem uma criança para sustentar. E como que você vai arrumar um emprego com um bebê pequeno? Então, assim, antes de você largar tudo, pense bem. É mais do que nunca é o momento de você pensar com a cabeça do que com a emoção. Porque o que eu recebo de relato de mãe em relacionamentos horrorosos, porque não conseguem sair de lá, porque elas não têm renda, assim, é toda semana. Toda semana. E é muito triste. O mercado de trabalho já é muito injusto com mulher. Agora, se a mulher tiver bebê e for solteira... Eu entendi o vídeo dela, entendi tudo que ela quis dizer, mas isso se aplica para alguns casamentos em que a mulher e o marido também vão avaliar isso. Vai ficando claro, gente. É claro que não são para todos os casamentos. Tanto é que no vídeo dela, ela fala, faça ou não faça, ao menos que... Ou seja, isso se aplica para alguns. Você vai ter que analisar seu casamento, você vai ter que analisar sua realidade. O papo aqui não é o bebê, gente. Por mais que o assunto seja maternidade, não é sobre o filho. A gente está falando aqui sobre largar emprego. E o que a gente vai enfrentar com o parceiro? Não necessariamente o que é certo ou o que é errado com o seu filho. Eu devo largar ou eu devo pôr na creche? Eu devo largar? O que é correto de se fazer na maternidade? No papo não é esse. O papo é, uma vez que você largou, o que você vai enfrentar? Agora, o que pegou assim logo no início do que ela abordou? Que não vai ter aquela liberdade financeira que antes você tinha. Então, antes você fazia seu dinheiro, ele fazia o dele. Se vocês dois juntavam os dinheiros ou não, você tinha ali uma liberdade de, como eu estou fazendo dinheiro, eu vou ali na lojinha, compro um negocinho. Eu vou ali, meu negócio está estragando, eu compro para mim. Montei uma sacolinha na Shopee. De repente, você larga, então, um emprego, pede demissão para cuidar do bebê. E agora, todo o sustento está na mão do seu marido. É claro, como ela disse, vai ter que avaliar o marido, vai ter que ver como é que ele é em relação a dinheiro, em relação a trabalho. Porque você vai ser testada em 2 pontos: o trabalho e o dinheiro. E aí é isso que ela divide. Em relação ao dinheiro, seu marido vai entender suas necessidades? Ou você realmente vai ter que se privar de tudo, você vai parar de se cuidar, você não vai ter direito a um shampoo. Tudo você vai ter que ficar pedindo para ele, e quando vê que saiu um pouquinho do orçamento, ele já começa a falar, a bufar com você. Então, comprou um shampoo, comprou um condicionador, mas aí você pediu uma máscara de tratamento, ele já começou a bufar, você está gastando muito. Você pediu acetona, você está precisando de roupa íntima. Mas se você comprar um vestido, já começou a bufar. Como é que é essa situação dele com dinheiro, uma vez que apenas ele está gerando dinheiro para te sustentar? A verdade, gente, pelo menos a minha opinião, é que se a pessoa ela vai te dar problema ou não, isso já fica claro antes mesmo do bebê nascer. Quando você estava trabalhando e tinha seu dinheiro, já dá para perceber como seu parceiro é com dinheiro. Muitas vezes você tem que pegar o cartão da pessoa, às vezes você esquece o seu, às vezes o seu ainda não virou o cartão, aí você fala, deixa eu pagar no seu cartão, porque o meu ainda vai virar. Às vezes ele já bufa de ter que emprestar o cartão para você com o dinheiro que ele gerou, ou vice-versa, né, gente? Pode ser a mulher também, mas como o papo aqui é maternidade, a gente tá falando da mulher precisar, mas isso dá para acontecer dos dois lados. Só que agora o papo é a mulher largar o emprego para ela depender dessa pessoa, que é o marido. E aí a gente vai ter que ver como ele é com dinheiro, entendeu? E aí o que acontece? Peguei o seu cartão, usei. Ele tá lá no dia tal cobrando o dinheiro para você. Entendeu? Porque o dinheiro dele é o dinheiro dele. E o seu dinheiro é o seu dinheiro. Nicole, eu não ligo quando meu marido faz isso. Ok, mas agora você vai ficar totalmente dependente dele. Cada gasto. E ele já não deixava nada passar. Como vai ser agora? Sendo que você não vai poder retribuir. Então, cada gasto seu, você não vai conseguir dar o dinheiro de volta para ele, que ele já exigia quando você trabalhava. Como é que ele vai ficar com essa situação? Como é que vai ser tudo isso? Então, como é a pessoa com dinheiro? Como é o seu cônjuge com dinheiro, entendeu? E existem casamentos em que não vão passar por isso. O homem, ele vai prover e ele, tudo que você pedir, ele vai estar lá, ele vai deixar, na verdade, o cartão na sua mão e a única regra é não estourar o orçamento. Agora, ela não toca só nesse assunto. Ela toca no assunto do trabalho também, que é um assunto, gente, que eu conversei com as minhas amigas há pouco tempo.
Vou tentar ser breve, mas não dá para ser tão breve assim. O trabalho, gente. O que que uma mulher enfrenta quando um bebê nasce? Muitas dizem assim, pô, me tornei dona de casa, eu já era dona de casa, e eu não tive um choque ao ter o bebê, ao bebê nascer. Eu não tive, a minha vida seguiu normal. Muitas mulheres, e a grande maioria não diz isso. Diz o seguinte: bebê dá mais trabalho do que eu imaginava. Dá mais trabalho do que um trabalho contratado que eu tenha que sair para trabalhar. Aí eu parei um dia para explicar para as minhas amigas como é que é um trabalho com bebê. E por que muita mulher costuma dizer que o bebê dá mais trabalho do que um trabalho comum, um emprego. Aí eu expliquei, olha, ali nos primeiros meses, quando o bebê chega em casa, é o momento que muitos dizem que é o momento mais fácil, porque o bebê dorme muito. Mas ele também depende muito. Então, a mulher, ela pede demissão do emprego. Mesmo sem pedir demissão, ela vai estar na licença maternidade. Então, ela já vai ter que passar por isso que eu vou falar para vocês. O bebê que acabou de chegar em casa, ele mama de 2 em 2 horas no peito ou na mamadeira. Quem der mamadeira vai ter que ficar fazendo mamadeira. E nisso, leva um tempinho para você esquentar a água. É pouquinho, mas existe um tempinho para você esquentar a água, preparar o leite e tudo. De novo, esquentar a água, preparar o leite. De novo, esquentar. É repetitivo. É um trabalho bem repetitivo. Quem dá peito tem que a todo momento estar perto do bebê. Ninguém pode dar a mamadeira para ele. Não existe mamadeira, é peito. Então ele precisa a todo momento do seu físico. Precisa trocar de roupa, dar banho e dar a alimentação dela, que é o leite. Ela tem esse processo de 2 em 2 horas, não tão exato, mas ela tem. Depois ela dorme muito. Ela dorme, em média, 2 horas cada soneca a 3 horas. Essa é a rotina de um recém-nascido. E aí você diz assim, pô, Nicole, a criança dorme ela dorme 3 horas em cada soneca, são várias sonecas. 2 horas, 1h30, 3 horas ela pode dormir. Pô, tá parecendo fácil. Sim, gente, muitos dizem que é. O que acontece é que durante o dia você tem que ficar muito alerta com ela, toda hora trocando. A criança mama, ela já faz cocô, então tem que trocar, não para de trocar. Não para de preparar o leite ou dar peito. Não para, você fica assim, ó. Bora. Enquanto isso, o tempo que eu tiver livre, eu vou tentar arrumar a casa. Mas não dá tempo de arrumar a casa tão rápido, tão bem assim. Você tem que obedecer às sonecas. Aí você tem que fazer a comida. Aí você tem que fazer a janta. Você tem que se arrumar. Ok, e nesse meio tempo, ir dando de mamar e cuidando da criança. Aí você pensa, bateu o meu horário, 6 horas. Vamos encerrar então, né? Não encerra. O mesmo ritmo que a criança tem pela manhã, ela tem à noite. Então, ela vai acordar à noite de 2 em 2 horas para mamar e possivelmente pode ser que você vai ter que trocar ela. A criança mais velha, muitas vezes não, tudo depende do bebê. Mas muitas vezes você vai ter que trocar, ainda mais se for cocô. Aí você vai lá, acorda à noite e você fica acordando. Acorda de 2 em 2. A criança dormiu. Daqui a 2 horas eu acordo. Daqui a 2 horas eu acordo. Daqui a 2 horas eu acordo. E você tem que ficar acordado uns 20 minutos para a criança mamar. Então eu acordo de 2 em 2 e fico 20 minutos com ela. Aí você diz assim, a rotina da manhã não é ruim. Dá para se virar. O problema é quando o seu sistema começa a sentir falta de descanso. Então você não está conseguindo dormir, porque de noite é igual de manhã. E aí você não dorme direito. E aí você começa a ficar esquisito. Tem criança que não dorme bem, fica acordada até 4 da manhã. Fica despertando de 1 em 1 hora. E aí você não dorme mais. Chegou pela manhã, a criança já acorda às 5 da manhã. Para a mesma rotina. E aí você tem que arrumar a casa, fazer a comida, fazer o café, fazer a janta, várias mamadeiras ou dar peito, várias trocas de fralda, só que agora você não dormiu. Aí você pensa, mas tudo bem, vai passar, essa noite eu vou dormir. Você não vai. É a mesma coisa. A criança pode acordar de 1 em 1, de 2 em 2.
Pode ser que não, pode ser que ela acorde de 3 em 3, tudo depende do bebê. E aí, de repente, você começa a ficar esquisita, porque você não está dormindo. E aí, aquele emprego que você tinha não é uma coisa que você possa comparar. Você não pode comparar o emprego, porque o emprego batia 6, você saía, você ia para casa, tomava seu café e possivelmente numa vida normal você dormia para ir trabalhar no dia seguinte. E aí aqui você não dorme. Você tem que entender que você não vai dormir bem durante os primeiros meses. E você vai ficar esquisita por conta disso, porque é um problema de sono, né? Que você fica esquisito. Fora isso, a questão hormonal. Os hormônios não estão normais, eles estão desregulados. Então você já está esquisito, sem dormir, e de repente você percebe que seu corpo não tá bem. Está tendo uns pensamentos estranhos, uns pensamentos esquisitos. E de onde está vindo isso? Está vindo isso dos hormônios, por conta do útero, saiu a placenta, N questões. Os hormônios da gravidez já não é mais o mesmo de agora, seu corpo sofre com essa alteração, N questões. O cabelo começa a cair daqui a pouco. E aí você diz para mim, a rotina não é tão difícil. Mas aí na hora que junta com o noturno e na hora que junta com seus hormônios, que não estão normais, aí a coisa começa a ficar bem pesada. E você às vezes não esperava isso. Aí você pensa que a divisão entre você e seu marido vai ser a seguinte: você trabalha, traz o sustento e eu cuido do bebê. Todo mundo com trabalhos, com divisões. Só que aí você descobre o seguinte: seu marido ele trabalhou, ele pôde almoçar, possivelmente no horário dele, almoçar em paz, tranquilamente. Ele pôde tomar o café da tarde lá no trabalho e ele volta e descansa um pouco em casa. Deu a hora dele dormir, ele vai, ele dorme, ele segue a noite dormindo, descansando. E aí você começa a perceber que você não está dormindo e que você não está conseguindo ter descanso. Você olha assim e você diz: eu acho que o trabalho com o bebê é mais intenso. E aí muitas mulheres não têm problema com isso. Existe, assim, N discussões sobre como tudo iniciou, como as mulheres da antiguidade, elas seguravam ali 10 filhos e o marido trabalhava fora e era essa a divisão. Um monte de gente que fala que a mulher de hoje em dia não aguenta. A mulher de hoje em dia fala: gente, não é bem assim, não é simples assim. Existe essa discussão, mas aí ela tocou nesse ponto. Ela falou: seu marido vai chegar e nenhuma louça ele lava? Ele deixa tudo para você? Mesmo você cuidando do bebê, dando banho, enquanto ele descansa, ele te ajuda à noite? Então ela entrou nesse papo. É por isso que eu estou explicando para vocês sobre a rotina. Então, assim, quando fala sobre esse assunto, toda vez que eu vejo mulheres falando sobre esse assunto, a divisão de tarefas na maternidade, eu vejo que existem vários tipos de mulheres. A mulher que diz: eu dou conta de tudo. Eu dou conta de tudo. Meu marido só trabalhava. Eu cuidei de todos os filhos e, para mim foi tranquilo. Tem a mulher que diz: não, para mim não foi tranquilo. Foi muito pesado. E tem a mulher que diz: meu marido me ajudou mesmo trabalhando. E aí você vai ver vários tipos de realidade de mulheres. A pergunta é: se você largar seu emprego, quem vai ser seu marido? Ah, Nicole, meu marido não ajuda. Tudo bem, mas isso está bem para você? Porque tem que estar bem para você também. Ou você começa, como eu disse, não é só rotina, não é só o sono. Existem questões hormonais. A mulher que disse que aguentou tudo, a gente não sabe. Nossa, um trovão agora. A gente não sabe como eram as questões hormonais dela. Entendeu? Então, por isso que cada situação é uma situação. Mas não é uma questão de briga, de quem aguenta mais, quem aguenta menos. A questão é: largou seu emprego. Largou seu emprego. Quando você assumiu o bebê ali sozinha, o seu marido, ele pode acabar te ajudando, ele entra com você nessa, uma vez que você também tem outros trabalhos, como limpar a casa e fazer comida, ou ele não ajuda. E isso é ruim para você ou não faz diferença para você? É um assunto. O trabalho vai prejudicar? E a questão financeira? A questão aqui não é quem aguentou, quem não aguentou, se é fácil, se não é. O papo é: se você larga, como vai ser a sua realidade? Com o bebê e com o seu cônjuge. Entendeu? Vamos ver os comentários, vamos ver o que a galera achou do vídeo dela. Meu marido é ótimo, mas ele é CLT.
Morro de medo dele ser demitido e sofrermos por isso. Nunca precisei pedir, porque o dinheiro sempre ficou na minha conta bancária. Ele recebe e já passa o Pix para minha conta. Sou eu que administro. Eu saí do trabalho e ele sustentou a casa mesmo não ganhando muito bem. Nós nos apertamos, mas foi maravilhoso. E ele me ajudava em casa, nunca passou na minha cara nada. Acho que ele quis dizer, nunca jogou na minha cara. Ele abraçou tudo. Ele abraçou o trabalho, o sustento e quando ele voltava para aliviar ela, já que ela arrumou a casa, fez comida, cuida da criança, eu fico, vai tomar um banho, vai se cuidar. Você também precisa de descanso. Gente, com quem vocês estão casando? Eu prefiro não comprar uma calcinha, mas ser presente para os meus filhos. O papo não são seus filhos. Tá vendo? Eu falei que ia ter esse comentário. Eu não vou comprar calcinha, mas eu vou ser presente para os meus filhos. Por que você não está comprando a calcinha? Porque seu marido não está liberando dinheiro? Então o papo aqui é o marido e o casamento não é o filho. Nem esmalto as unhas para não precisar comprar acetona. Compro minhas roupas no brechó há anos, mas meus filhos dormem e acordam com a mãe. Mas o papo não é seus filhos. Não vejo problema em comprar no brechó primeiramente. Mas a questão aqui é o seu casamento. Não tem condições, ou seu marido não libera o dinheiro nem para uma acetona. Você não consegue nem ter uma unha feita. Você não consegue, às vezes não tem problema comprar em brechó, mas às vezes você gostou de um vestido de uma lojinha, que é novo. Você não pode ter? Você está entendendo? O papo é esse. As mulheres não entendem que o filho cresce. Qual homem aceitaria largar o trabalho para cuidar de filho, gente? Mas não é aceitar, né? É porque socialmente a gente não tolera homem que não trabalha, amiga. Não vem jogar para esse lado, não. Nossa, a luz até acabou. Não vem jogar para esse lado, não, gente. Vai o homem não trabalhar para você ver. Chama ele de vagabundo para baixo. Não é bem assim. Meu marido é o cara. Todas as mulheres que já foram sacaneadas pelo marido confiavam e achavam que eles eram bons. Vocês sempre acham que vai ser diferente com vocês. Mas, enfim, Mona, para de ser amarga. Para de ser amarga. Como eu disse, tem sinais. Existem sinais, sim. Dá para perceber quando a pessoa ela é complicada. Gente, não fica julgando para todo casamento, para. Meu marido é zica, mas nem por isso eu larguei o meu trabalho para cuidar do meu filho. Não deixei de estudar e não me arrependo. Independência financeira é tudo. É que esse largar o emprego, gente, pedir demissão, é os primeiros 2 anos da criança, 3 anos. Depois ele entra na escolinha. E aí você escolhe se você vai voltar a trabalhar ou se realmente você vai ser dona de casa, trabalhando, tendo seu trabalho em casa. Você vai ter que... Você está entendendo? Porque não é eterno. Na verdade, não é nem longo esse período. E tem um adendo. Uma coisa é você ficar em casa apenas cuidando do bebê, que já é muito. Mas na maioria da realidade é cuidando do bebê e casa, num serviço invisível que não tem fim. Tem homem que não tem coragem de pegar uma faxineira para ajudar, mesmo vendo a mulher se descabelar para dar conta. Eu mesma fui a que encheu a geladeira de marmita no pré-parto, para a gente ter essas refeições depois, e me ajudou muito na logística. Com 2 meses pós-cesárea, eu estava lavando o banheiro de casa enquanto a gente está dando conta. Tá tudo lindo, mas deixa o trem desandar para ver o que a gente vira para os outros. Péssima esposa, péssima mãe. Sim, gente, é muito dito isso, que a gente tem que dar conta da casa, comida e filhos. E é um trabalho que nunca termina. Ele nunca termina. A limpeza da casa, ela nunca termina. E ninguém quase que valoriza quando você está dando conta. Vai você não dar conta para você ver o que você ouve. É uma coisa que eu peguei assim muito na maternidade. Muito. Como a galera é assim, ó, você tem que isso, isso e isso. Se um dia você se perde, vou falar, péssima, você é péssima. Não tem aquele papo do tipo, tem dias que a gente tá mal mesmo. Não tem esse papo, péssima. Você tem que dar conta disso, disso e disso. Bebê, casa e comida. Bebê, casa e comida. Aí você fala, mas eu trabalho. Não interessa.
Bebê, casa e comida você tem que dar conta. Mesmo quando você fala que você trabalha, viu? Não pensa que alivia, não. Encerrando o vídeo, senão fica muito longo, gente. Deu para entender onde ela quis tocar? Os comentários não expuseram casamentos ruins. A grande maioria diz que o homem que elas casaram não está deixando a desejar. Mas eu vou falar para vocês que eu já vi colegas assim, aconteceu uma situação bem complicada. Eu já vi mulher sustentando a casa financeiramente com um bebê pequeno recém-nascido. O homem não trabalhava. E a mulher, lembra que eu te falei dos hormônios e da falta de sono, né? Mas principalmente os hormônios. Os hormônios não tem para ninguém, gente, é muito difícil. E o que acontece? E aí os hormônios ali, ela precisando sustentar, ela trabalhando, e o marido não trabalhando, e ele até ajudava ela, mas existe uma pressão, né, de ter que dar conta. E eu já vi mulheres em que largaram os empregos e o marido não facilitou. Em tudo que tinha que comprar, tinha que falar com ele e aí terminava em briga. Em briga feia, a ponto de trazer ali um abalo no casamento, porque a mulher fica muito ressentida, né? Eu vou comprar uma acetona e tomo bronca. Agora, na sua opinião, o que você acha disso que ela falou? Largar o emprego para cuidar dos filhos? Qual a análise que a gente tem que fazer ali do nosso casamento, da nossa realidade, para tomar essa atitude? Muita mulher vai falar que larga o emprego, vai que depois ele te larga e você fica sem nada. Mas eu vou dar um adendo aqui antes da gente falar sobre isso. Isso aí é um outro assunto. É quando você decide verdadeiramente ser dona de casa até o fim da vida. Até se aposentar disso, trabalhar como dona de casa. Isso aí é um outro assunto, porque aqui é largar o emprego para cuidar do bebê. A grande maioria, depois de 2 anos, 3 anos, que o bebê começa já a crescer, já começa até a se tornar, 4 anos, se torna obrigatório a escolinha. Muitas delas voltam a trabalhar. Eu conheço uns 2 casos, pelo menos, que largaram para cuidar da criança e depois voltaram a trabalhar. Então, aqui o assunto não é sobre largar o emprego de forma definitiva, apenas o marido trabalhando. De forma definitiva, não é esse o assunto. Largar para cuidar de um bebê, que logo não será mais bebê. O que deve ser analisado para tomar esse passo? Pergunto para vocês. Então é isso, obrigado por terem assistido. Não esqueçam de se inscrever, apertar o sininho e beijo!